Deus os abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, dando continuidade ao nosso assunto, mais um vídeo curto aqui. Espero que os irmãos estejam sendo abençoados e que esteja sendo aí de ajuda, né, para vocês. Então, dando continuidade, livro de Filipenses, capítulo 1, hoje eu vou ler aqui mais alguns versículos, para explorar aqui mais alguns ângulos, mais algumas questões importantes quando se trata do início de uma igreja, não só do início de uma igreja, mas até mesmo da continuidade, né, de uma igreja já estruturada, já em andamento. Então, a partir do versículo 9, diz assim: E suplico isto em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento. Interessante, irmãos, notar Paulo dizendo esse amor fraternal, né, cresça cada vez mais, pleno conhecimento e todo entendimento. É muito importante, principalmente nos nossos dias, esse pleno conhecimento, esse pleno entendimento das Escrituras Sagradas, da mensagem. Não à toa Deus nos enviou, né, o sétimo anjo, trazendo a revelação, né, a abertura dos seus e todas essas coisas. Por quê? Nesses dias, como Jesus nos advertiu lá em Mateus 24, e como, eu vou chamar a atenção aqui dos irmãos, mesmo no início da igreja, já estava vindo aqueles falsos apóstolos, profetas, todos esses dons que Deus usa para a igreja, o diabo também levantava suas imitações. E claro, tivemos ali o início, né, do anticristo, não só na primeira era, mas desde a serpente lá no Éden, era algo anti-palavra, era algo anticristo. Então, durante todo esse percurso, desde o princípio da igreja até os nossos dias que estamos vivendo, é necessário nós, então, procurar analisar, avaliar, discernir isso, e para nós termos, então, essa avaliação, colocar isso à prova, nós precisamos ter o pleno entendimento das Escrituras, o pleno entendimento da Palavra de Deus. Precisamos estar, então, como Paulo está advertindo aqui, uma igreja que estava começando, né? Por quê? A fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. O inimigo o tempo todo está tentando infiltrar no meio dessa igreja, no meio desses cristãos, para poder corromper, né? Corromper a fé, corromper a palavra de Deus ali no meio deles, para que eles trazer ali as suas interpretações, corromper tanto espiritualmente como fisicamente também, que uma vez que as pessoas caem ali, né, no espiritual, negam ali a parte doutrinária, negam alguma parte da palavra, consequentemente, no natural também, isso vai ser expresso. Então, veja que importante isso. Plenos do fruto de justiça, fruto este que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, irmãos, mais na frente aqui, já a partir do versículo 14, Paulo citando ali, né, que ele sofrendo, né, as consequências ali por causa de Cristo, né, sendo preso e tal. Aí lá no versículo 14 ele vai dizendo: E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor por minhas algemas, ousam pregar com mais coragem e determinação a palavra de Deus. Veja o verso 15. É verdade, contudo, que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, porém outros o fazem com boas intenções. Então, já naquele momento, você tinha Paulo e os apóstolos ali, e todos aqueles discípulos, aquelas pessoas que foram sendo
né, introduzidas na igreja, pregando a palavra, levando essas boas novas de boa intenção, com o espírito correto, mas já tinha, contudo, as pessoas proclamando Cristo por inveja e rivalidade. Então, irmãos, ali foi um avivamento. Foi a partir do Pentecostes, né, que as pessoas foram cumprindo aquele ide de Jesus Cristo, né, Mateus 28:19, levando o Evangelho. E hoje também não é diferente. Após um avivamento, após uma luz que Deus nos dá sobre determinado assunto, como está acontecendo agora, como aconteceu anteriormente, cada esquina que é dobrada, acontece isso. Levanta as pessoas que estão pregando ou que estão falando, né, sobre esses assuntos, mas não com o espírito correto, mas com motivados ali por inveja e rivalidade. Então Paulo diz, existia aqui os que fazia com boa intenção, né, num bom espírito, e existia esses que faziam por inveja e rivalidade. Então, veja por que eu li aqui anteriormente, né, Paulo dizendo, crescer cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, a fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis puro e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Porque mesmo pregando a palavra de Deus, existe aqueles que não é por boa intenção, por inveja, por disputa ali, por rivalidade. Então, nós precisamos ficar atentos sobre isso. Que após surgir um avivamento, após uma luz que Deus nos traz, levanta tanto os de boa intenção como os de má intenção. E neste momento que pessoas já estão tão feridas, tão decepcionadas com líderes, com igrejas, é necessário então que nós possamos despertar para isso. Saber que infelizmente existe esses dois lados aí da moeda, né? Então, estes o fazem por amor, conscientes de que fui posto aqui para a defesa do Evangelho, mas aqueles outros, então aqui sempre dois grupos, né? Paulo separando aqui dois grupos de pessoas. Esses que fazem por amor, né? Pela causa, né? E Paulo diz, mas aqueles outros anunciam Cristo apenas por ambição egoísta, sem sinceridade. Tá vendo, irmãos? Então, hoje também não é diferente. Então, mesmo que nós damos um passo para o início, né, de uma igreja baseada naquele fundamento apostólico, baseada na igreja primitiva, é necessário nós sabermos que precisamos provar, como eu vou ler aqui em 1 João capítulo 4, provar desses espíritos, como Paulo está orientando essa igreja de Filipenses, uma igreja que estava iniciando há pouco tempo, já tendo essas pessoas com ambição, com interesses, com intenções pessoais, e não por amor à causa do Evangelho, e não por amor às almas, mas com intenções pessoais, inveja, por rivalidade. Entende, irmãos? Então, tenhamos esse cuidado, que não é porque estamos começando, ou não é porque estamos tentando nos posicionar, não só tentando, mas nos posicionando, que nós não podemos ficar só na tentativa, nós temos que, de fato, fazer, né? Então, não é porque estamos ouvindo, crendo e pregando essas coisas que estamos isentos de lidar com esses que também o fazem, mas não de boa intenção, como diz Paulo, mas não com o espírito correto. Veja como a coisa é delicada, irmãos, no momento que estamos vivendo. Então, deixa eu ler aqui uma citação do profeta, antes de eu ir ali para outra escritura. Isso aqui que eu li, Filipenses capítulo 1, a partir do verso 9, tá, irmãos? Agora eu vou aqui para a revelação de Jesus Cristo, exposição das eras, na página 5. Você pode tomar aí a página 5, lá na metade da página, o profeta falando, Cristo na verdadeira igreja, é uma continuação do livro de Atos. E aí veja,
ele combate isso. Ele não pode suportar isso, né? Falando que o diabo aqui detesta a revelação, né? Odeia. Ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdadeira igreja e o que ela é, o que ela representa e que ela pode fazer as maiores obras, ela será um exército invencível. Se elas obtiverem uma verdadeira revelação dos dois espíritos dentro da estrutura da igreja cristã, como estava acontecendo aqui, igrejas iniciantes, começando ali do zero, mais esses dois espíritos ali nessa estrutura. Então, irmãos, é até o fim esse embate. E pelo Espírito de Deus, discernirem e resistirem ao espírito anticristo. Então, o profeta falando aqui de maiores obras, e uma dessas maiores obras que a igreja, a noiva, faz hoje, irmãos, é resistir esse espírito anticristo. Então, por isso, Paulo já começa advertindo essa igreja, já no primeiro capítulo, a fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, até essa vinda que nós estamos aguardando, puros e irrepreensíveis, porque esse espírito anticristo ali, junto nessa mesma estrutura, vem tentando trazer impureza para essa igreja, para que ela seja repreensível. Tanto que as virgens nécias nessa vinda não são encontradas puras o suficiente para serem levadas como noiva. Mas essa noiva, através do Espírito Santo, ela se mantém irrepreensível, ela se mantém pura. E isso é maiores obras. Veja que leia o profeta falando que uma das maiores obras que a igreja, que a noiva está operando hoje, é isso, irmãos, resistir esse espírito anticristo. Satanás será impotente diante dela. Ele será tão seguramente frustrado hoje como quando Cristo resistiu a cada esforço seu para ganhar poder sobre ele no deserto. Sim, Satanás odeia a revelação, mas nós amamos. Com a verdadeira revelação em nossas vidas, as portas do inferno não podem prevalecer contra nós, mas nós prevaleceremos sobre elas. Então, irmão, toda vez que nós viramos uma esquina, nós temos aquela sensação que não, agora só tem os eleitos, agora só tem as pessoas no espírito correto, de boa intenção, porque estão usando a palavra, estão pregando aquilo que Deus está nos trazendo no momento, parece que está tudo certo. E não é, irmão. Até o fim, nós teremos essa luta, nós teremos que resistir a esse espírito anticristo. Então, não se iluda, e porque estamos agora acompanhando o mover da coluna de fogo que já está tudo resolvido. Não é, irmãos. Não se iluda. Saiba que a luta continua. Saiba que é preciso continuar provando desses espíritos, é preciso continuar discernindo, colocando à prova pela palavra. Então, veja o profeta dizendo, e nós sabemos que não é um grupo, são indivíduos, individualmente, claro que esses indivíduos formam um grupo. Mas veja que classe de pessoas que é. O profeta agora vai dizer. Você recordará que eu mencionei no princípio desta mensagem que este livro que estamos estudando é a real revelação do próprio Jesus na igreja e sua obra nas eras futuras. Então eu mencionei que é necessário o Espírito Santo para nos dar revelação ou falharemos em obtê-la. Então não é eu que dou revelação para você, não é o pastor, não é o fulano, nem o ciclano. É o Espírito Santo. Lógico que esse Espírito Santo, através de homens, fala com você. Como o profeta era um homem, está falando aqui, e nós, através do Espírito Santo em nós, lemos ou ouvimos o que o profeta disse, ou lemos o que as Escrituras dizem, e nós alcançamos essa revelação. Claro que tem todo esse programa de Deus. Então eu mencionei que é necessário o Espírito Santo, né? Juntando esses dois pensamentos, nós veremos que não será necessário apenas um estudo normal e reflexão para tornar este livro real. Vai ser necessária a operação do Espírito Santo. Isto significa que este livro não pode ser revelado a qualquer um, exceto a uma classe especial de pessoas. Agora vem a classe de pessoas, irmãos, que vão conseguir discernir e resistir esse espírito anticristo nos nossos dias. Então, será necessário alguém com percepção profética,
requererá habilidade de ouvir de Deus e requererá instrução sobrenatural. Não apenas um estudante comparando versículo com versículo, embora isso seja bom. Porque isso aqui, irmãos, o estudante comparando versículo com versículo, ele consegue ver, não, realmente, a igreja é soberana, não, realmente, o pastor local, os dízimos, a forma que o pastor tem que administrar os dízimos, o estudante comparando versículo com versículo, ele consegue ver essas coisas. Mas nós estamos falando aqui de uma classe especial, que vai além de comparar versículo com versículo, parágrafo, citação com citação. O profeta está dizendo de pessoas que possuem percepção profética, habilidade de ouvir de Deus e instrução sobrenatural. Esse grupo aqui é o que vai resistir esse espírito anticristo, que vai discernir esses verdadeiros, distinguir esses verdadeiros dos falsos. Tanto pastores, apóstolos, evangelistas, esses ofícios, esses ministérios, né, melhor dizendo, que Deus coloca na igreja. Então vamos avançando aqui, que o tempo é meu inimigo aqui nesse momento, né? Então, irmãos, vejam bem, em 1 João capítulo 4, essa escritura aqui que eu citei para os irmãos, importante aqui eu ler essa escritura também, diz assim, 1 João, né, primeira carta de João, capítulo 4, verso 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, já na primeira era, João, naquela época ali sendo pastor da igreja, alertando contra os falsos profetas, contra esses falsos mestres, contra esses falsos que vêm, como nós vamos ver aqui, eu vou ler aqui na era de Éfeso, não é pregando contra a palavra, não é trazendo 95% de coisa errada. Não, é uma vírgula, é um tio, é um versículo, é uma coisinha fora. Por isso é tão sutil. E como essas pessoas que estão nesse passo de começar uma igreja, ou quem está ali já dando continuidade, lutando para se posicionar diante do que a palavra tem nos mostrado, vai discernir essas coisas. Vai conseguir identificar isso. Somente através do Espírito Santo e das orientações que o profeta William Branham nos deu aqui na sétima era, e lá na primeira era o profeta Paulo estava dando para a igreja, e João aqui como pastor também advertindo o povo. Então, irmãos, eu vou agora ler aqui mais uma citação do irmão Branham, e depois vou ler mais uma escritura. Na era de Éfeso, na página 66, veja o que o profeta está dizendo aqui. Pode tomar aí, página 66. Vou ler aqui algumas coisas o profeta dizendo aqui, na era de Éfeso. Ele lê aqui a escritura, né, que é Apocalipse 2, verso 2. Eu vou ler a escritura primeiro e depois vou ler o profeta falando. Apocalipse 2, verso 2. Conheça tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Gostei muito aqui dessa tradução, da forma que ela está colocando aqui as palavras. Veja, colocou a prova. Então, irmão, seja no início de uma obra, seja durante uma obra, a todo momento nós hoje estamos tendo que colocar a prova. Porque, infelizmente, o que mais tem é pessoas usando a palavra de Deus para os seus próprios interesses. Antigamente a gente via isso muito nas denominações e tal, no mundo religioso, mas hoje não, é dentro das igrejas da mensagem. Mesmo quando é por uma esquina que está dobrando por uma luz
que Deus está nos dando acerca das Escrituras. Mesmo assim, nós precisamos colocar à prova. Veja como diz o texto aqui. Pessoas que a si mesmos se declaram como apóstolos, a si mesmos se declaram como pastores, a si mesmos se declaram como tal ministério. Agora, claro, anteriormente, no vídeo anterior, eu lendo ali Gamaliel com toda aquela sabedoria, falando, não, deixe que o tempo vai mostrar, deixe que o tempo vai trazer a resposta, se isso é de Deus ou não. É maravilhoso isso. Mas nós precisamos ter esse discernimento, nós precisamos ter, como o profeta cita ali na página 5, essa instrução sobrenatural, essa habilidade de ouvir de Deus, para poder discernir esses que são verdadeiros e esses que são falsos. Vamos lá ver o que o profeta diz aqui. O profeta lê aqui essa escritura e ele diz aqui, estes efésios criam que o povo de Deus tinha que ser santo. De acordo com este versículo, eles tomaram providências para manter o corpo livre do fermento do pecado. Mais do que evidentemente, a apostasia já começara. O pecado tinha entrado na igreja, mas eles foram obedientes às palavras de Paulo quando disse para tirar os iníquos dentre eles. Eles eram um povo separado, eles tinham saído do mundo e agora não iam permitir que o mundo entrasse no meio deles. Eles não suportavam o pecado na igreja. A santidade para eles não era apenas uma frase ou figura de linguagem, era um modo de vida. O profeta vem e lê novamente aqui, Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Tu os achaste mentirosos. Que coisa! Essa é uma declaração rude. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos. Não é isso presunçoso? Que direito tem um povo de pôr à prova aqueles que se dizem apóstolos? E como eles o põem à prova, agora nós precisamos saber, Como pôr à prova, então? Aí o profeta vem nos ensinando. Eu gosto muito disso. Aqui está, Gálatas 1, verso 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Foram os apóstolos que trouxeram a palavra original ao povo. Essa palavra original não podia mudar nem mesmo um ponto ou um traço dela. Paulo sabia que era Deus quem me falara. Por isso disse, se eu mesmo chegar a procurar dar uma segunda revelação, procurar fazer uma pequena mudança naquilo que dei originalmente, que eu seja anátema. Veja você, Paulo sabia que a primeira revelação era correta. Deus não pode dar uma primeira revelação e depois uma segunda. Se o fizesse, estaria mudando sua mente. Ele pode dar uma revelação e depois acrescentar ela, como no Jardim do Éden, quando ele prometeu a semente da mulher, então mais tarde especificou que aquela semente teria de vir através de Abraão, depois de Davi, e foi dando mais luz sobre aquilo, E veja o que aqueles falsos profetas estavam fazendo. Eles vieram com sua própria palavra. Aqueles efésios conheciam aquela palavra como Paulo a tinha ensinado. Então, Paulo dizendo pleno entendimento, pleno conhecimento. Se nós não tivermos o pleno conhecimento, qualquer coisinha fora, nós não vamos saber e vamos ser enganados. Então, precisamos ter esse pleno conhecimento. E aqueles efésios conheciam aquela palavra como Paulo a tinha ensinado, no nosso caso hoje, como o William Branham nos tem ensinado, que foi o que Paulo ensinou. O profeta não pregou nada diferente do que Paulo ensinou. Eles estavam cheios do Espírito Santo pela imposição das mãos de Paulo, e eles olharam aqueles falsos apóstolos nos olhos e disseram, vocês não estão dizendo o que Paulo disse, portanto vocês são falsos. Isso incendeia meu coração. Volte à palavra. Não é você que realmente põe à prova o apóstolo. E profeta e mestre é a palavra que os prova. É a palavra que os põe à prova. Um destes dias haverá de vir um profeta para da igreja de Laodiceia e você saberá se ele é um verdadeiro profeta de Deus ou não. Sim, você saberá, porque se ele for de Deus, ele estará nessa palavra exatamente como Deus a deu a Paulo. Ele não se desviará dessa palavra um momento sequer, nem por um jota. Nessa última era, quando haverá muitos falsos profetas surgindo, observe e veja como eles sempre dizem que
Se você não crê neles e no que dizem, você estará perdido. Mas quando esse profeta dos últimos dias entrar em cena, se ele for verdadeiramente esse profeta, estará clamando: volte à palavra ou você estará perdido. Ele não edificará sobre uma revelação ou interpretação particular, mas sobre a palavra. Amém, amém. Então, irmãos, veja que coisa. Pastores e líderes tentando segurar as pessoas naquilo que eles dizem, mas o profeta nos ensinando que Deus levantaria um profeta nos nossos dias que levaria o povo de volta à palavra. Então, qualquer dom que se levanta, seja na igreja que está começando, na igreja que já começou, que não leva o povo de volta à palavra, a igreja precisa discernir isso. É claro que o grupo, né, todo não vai discernir, mas esses indivíduos que fazem parte dessa classe especial de pessoas, eles têm essa instrução através do mensageiro, através do profeta, através dos apóstolos, através das escrituras, de como discernir. Eles conhecem a palavra original, portanto, qualquer coisa que se desvia, que se opõe à palavra original, então eles não vão aceitar. E o profeta cita aqui, Atos capítulo 20, né, Paulo já advertindo, né, sobre os lobos cruéis, né, e o profeta diz que esses falsos apóstolos são os lobos cruéis. Então esses falsos ministérios, esses falsos homens que se levantam são lobos cruéis. E a palavra de Deus nos adverte contra isso. O profeta também cita aqui 1 João capítulo 4, verso 1, que eu li aqui para os irmãos. É uma citação aqui, é uma escritura que o profeta cita aqui também na página 67, você pode conferir. E o profeta vai dizendo: ora, aqui está onde tudo isso começou, bem aqui na primeira era da igreja. Eles já estavam negando a palavra e estabelecendo seus próprios credos e filosofias em lugar dela. Já na primeira era, irmãos. E a igreja de Filipenses está nesse contexto da primeira era. Então não é diferente hoje. Não é diferente hoje. Precisamos ter o mesmo cuidado que aquelas pessoas tiveram que ter na primeira era. O profeta dizendo: e se isso começou na primeira igreja, terá que crescer até o fim quando assume o controle. E isso é exatamente o que você verá à medida que cobrimos todas as eras. Isso começa bem pequeno na era de Éfeso e cresce a cada era até que o sistema antipalavra e anticristo assume totalmente o controle e a infabilidade da palavra é repudiada pelos falsos apóstolos da falsa igreja. Esses falsos são as ferramentas que o diabo usa para repudiar a palavra, para tomar totalmente o controle e a infalibilidade da palavra. É o que o profeta está dizendo aqui, irmãos. E para finalizar aqui, na página 68, o profeta dizendo assim, não é um completo repúdio da palavra, mas veja bem ele dizendo, não é que eles cheguem e se opõem a toda a palavra. Não, irmãos. Veja aqui, o profeta dizendo, uma negação da Bíblia culminando com sua rejeição. Não, Senhor. Não é assim, né? Não é um repúdio completo à palavra. O que é? Está em Apocalipse 22, 18. Aí o profeta cita a Escritura. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. É a mudança de até mesmo uma única palavra, tirando ou acrescentando a ela. O profeta diz, é a artimanha original de Satanás. No jardim do Éden, ele apenas acrescentou uma pequena palavra ao que Deus dissera. Foi o suficiente, trouxe morte e destruição. E em Éfeso foi exatamente o mesmo. Apenas uma palavra acrescentada, apenas uma palavra retirada, e o espírito anti-palavra e anticristo começou a florescer. Então, meus irmãos, mais uma advertência, né, do nosso profeta, de Paulo, ali, das Escrituras, da mensagem, para nós continuarmos
com esse discernimento, continuarmos examinando as Escrituras, colocando à prova. Independente de quem seja, coloque à prova, para que você não seja enganado. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.